Em um mundo onde as palavras muitas vezes falham e os gestos grandiosos se perdem no ruído, existe uma linguagem mais antiga, uma melodia silenciosa que ressoa nas profundezas da alma. Esta não é uma jornada sobre o desejo físico ou a atração superficial. É uma exploração profunda de como a conexão humana transcende o óbvio, mergulhando no subconsciente e na mente emocional, onde os laços verdadeiros são forjados. A significância desses gestos e momentos reside não na sua intensidade ou grandiosidade, mas na sua autenticidade, na presença genuína e na intenção pura que os permeia. Eles são a chave para acessar camadas subconscientes de conexão, onde as defesas se desfazem e a vulnerabilidade se torna um elo poderoso. Não é sobre o que é dito, mas sobre o que é sentido. Não é sobre o que é feito, mas sobre o espírito com que é realizado. Um olhar que acolhe, um toque que conforta, um silêncio que compreende. São essas as moedas de troca de um amor que se instala profundamente, criando laços autênticos e inquebrantáveis. Esses sinais são capazes de nos tocar de uma forma que transcende o meramente físico, reverberando em nosso ser mais íntimo e nos lembrando da beleza de sermos verdadeiramente vistos, ouvidos e amados. Eles são a prova de que a linguagem do coração não precisa de palavras para ser eloquente e que a mais profunda comunicação ocorre no terreno sagrado da alma. Como o filósofo Alan Watts nos ensinou sobre a interconexão de todas as coisas e a profundidade do momento presente, esses gestos não são apenas ações isoladas, eles são reflexos da unidade da experiência humana, conectando-nos ao fluxo universal da afeição e da compreensão mútua. Eles nos convidam a experimentar a totalidade do agora, a sentir a ressonância de outro ser em nosso próprio. Prepare-se para uma revelação que irá redefinir sua compreensão sobre o amor e as relações humanas. Convidamos você a mergulhar nesta exploração profunda, a abrir seus olhos e seu coração para reconhecer os 8 sinais secretos que o homem escolhido emana em silêncio. Descubra como esses gestos sutis, muitas vezes invisíveis aos olhos desatentos, são, na verdade, as fundações de uma conexão inabalável e de um amor que floresce na autenticidade da presença. A narrativa lhe revelará formas surpreendentes e simples de construir e identificar laços transformadores, empoderando-o a cultivar relacionamentos baseados na verdade do sentimento e na profundidade da alma. Permita-se ser tocado por essa sabedoria ancestral e desvende o poder do amor que se manifesta nas entrelinhas da vida, transformando o ordinário em extraordinário e o silêncio em uma melodia eterna de afeição e pertencimento. Alguns desses pontos, garanto, irão surpreender você pela sua simplicidade e, ao mesmo tempo, pela sua profundidade avassaladora. E há um primeiro lugar onde essa linguagem silenciosa se manifesta com uma força surpreendente: o olhar que se demora. Não falo do olhar fixo e intenso da sedução óbvia, mas daquele que, por um instante a mais, se prende ao seu, como se buscasse algo além da superfície. É um gesto negligenciado na correria do dia a dia, mas carrega uma tensão sutil, uma memória latente, um simbolismo emocional profundo. Ele é o espelho da alma que se permite ser vista e que busca reconhecer a sua. Psicologicamente, esse olhar que se demora acessa o subconsciente de forma única. Ele dissolve barreiras emocionais porque comunica paciência, interesse genuíno e uma vontade de permanecer. Ativa a sensação de presença plena, fazendo com que você se sinta completamente vista e valorizada no agora. Cria uma segurança e um pertencimento instantâneos, como se o mundo ao redor desaparecesse e só existissem vocês dois naquele micromomento. Para Alan Watts, a verdadeira conexão emerge quando nos permitimos estar plenamente no presente.
Esse olhar é a materialização dessa ideia. Um convite para habitar a unidade do instante, conectando o indivíduo ao fluxo universal da experiência humana, onde cada interação é uma oportunidade de reconhecimento mútuo. Pense em momentos cotidianos. Quando ele está falando com você e, ao terminar uma frase, seu olhar não se desvia imediatamente, mas permanece ali, suavemente, por um segundo a mais. Ou quando você entra em um ambiente e ele, ao te ver, sustenta o olhar antes de sorrir. Não é um fitar invasivo, mas um leve prolongamento, intencional e silencioso. A reação esperada é um suspiro interno, um relaxamento nos ombros, a sensação de que uma memória duradoura acaba de ser plantada. Uma seguidora, em um de nossos grupos, compartilhou: "Quando ele fez isso, senti como se meu coração tivesse sido abraçado. Não precisou dizer nada, mas eu soube." Não se trata de intensidade ou de uma tentativa de sedução exagerada, mas de autenticidade, de uma presença total e de um carinho sincero que se comunica sem palavras. Esse gesto singelo e muitas vezes inconsciente cria uma memória emocional que ressoa no dia a dia, fortalecendo sua confiança e aprofundando a conexão entre vocês. É a prova de que o amor verdadeiro se manifesta nos detalhes mais delicados, naqueles instantes em que o tempo parece parar e a alma se revela. E há outro gesto que, embora quase imperceptível, carrega a mesma profundidade de um olhar: o toque sutil e intencional. Não falo de um toque invasivo ou possessivo, mas daquele leve roçar de braços que dura um milésimo de segundo a mais. Ou a mão que se apoia suavemente na sua lombar ao atravessar uma porta, um gesto quase furtivo, mas que deixa um rastro de calor e presença. Ele é frequentemente negligenciado na pressa do cotidiano, disfarçado como um acidente ou uma conveniência, mas é incrivelmente poderoso. Carrega consigo a tensão de uma proximidade desejada, a memória de outros toques e o simbolismo emocional de cuidado e proteção. Uma promessa silenciosa de que você está ali. Psicologicamente, esse toque acessa camadas profundas do subconsciente. Ele dissolve barreiras emocionais, porque quebra a distância física de forma não ameaçadora, comunicando aceitação, suporte e uma conexão que vai além das palavras. Ativa a sensação de presença imediata, fazendo com que você se sinta notada, protegida e valorizada no espaço compartilhado. Cria uma segurança e um pertencimento quase primais, um lembrete físico de que eu estou aqui com você, um elo invisível que se manifesta na pele. Como Alan Watts explorava a interconexão de todas as coisas, esse toque sutil reflete a unidade do momento presente, a dança entre dois seres. Ele nos conecta ao fluxo universal da experiência humana, onde a pele é uma fronteira porosa, permitindo que a energia e a intenção de um ser se comuniquem com o outro. É uma manifestação física da não-dualidade, um lembrete de que nesse instante somos parte de um todo maior, unidos pela experiência compartilhada. Pense em situações cotidianas, ele te guiando suavemente por uma multidão com a mão na sua lombar, um roçar acidental de dedos que se prolonga um pouco mais enquanto pegam algo na mesa, ou um leve toque no seu braço enquanto ele te faz uma pergunta. Não é um agarre, nem uma pressão, é um contato leve, intencional na sua sutileza e silencioso na sua comunicação. A reação esperada é um arrepio discreto, um calor que se espalha, a sensação de que você está sendo cuidada e que essa memória de conforto se aninha no seu coração. Uma de nossas ouvintes nos escreveu: "Ele simplesmente colocou a mão nas minhas costas para me guiar e por um segundo senti que o mundo parou. Não foi um toque de posse, mas de cuidado. Soube que estava segura." Outra comentou: "O jeito que ele roça meu braço ao passar é como se dissesse, estou aqui, sem uma única palavra." É arrepiante, no bom sentido.
Não se trata de intensidade ou de uma sedução exagerada, que pode ser invasiva, mas de autenticidade, de uma presença atenta e de um carinho sincero que se manifesta no gesto físico. É a linguagem do corpo que fala a língua da alma, sem precisar de tradução. Esse toque discreto, mas cheio de significado, cria uma memória emocional profunda que ressoa em seu dia a dia, fortalecendo sua confiança na relação e aprofundando a conexão entre vocês. É a confirmação silenciosa de que existe um laço que transcende o visível, uma ponte construída com a delicadeza do afeto. Agora, imagine algo ainda mais sutil, algo que não envolve contato físico, mas uma sintonia que preenche o espaço entre vocês. O silêncio compartilhado e confortável. Não é o silêncio constrangedor que implora por ser preenchido, mas aquele que se instala como um cobertor quente, um espaço onde as palavras se tornam desnecessárias porque a compreensão já existe. É um gesto negligenciado na nossa cultura barulhenta, onde cada momento parece exigir uma performance ou uma conversa. Mas esse silêncio compartilhado é poderoso. Ele carrega a atenção da intimidade, a memória de momentos de paz e o simbolismo emocional de aceitação plena, um convite para simplesmente ser. Psicologicamente, o silêncio compartilhado acessa o subconsciente de forma profunda. Ele dissolve barreiras emocionais, porque comunica uma aceitação incondicional. Não há necessidade de impressionar ou de se justificar, de ser algo que não se é. Ativa a sensação de presença plena de uma maneira que poucas conversas conseguem, fazendo com que você se sinta inteiramente à vontade, valorizada simplesmente por ser quem é, sem a pressão de fazer ou dizer algo. Cria uma segurança e um pertencimento que dizem: eu te entendo, mesmo sem palavras. É a prova de que a conexão é tão forte que a ausência de som não significa ausência de comunicação. Para Alan Watts, a verdadeira sabedoria reside em abraçar o momento presente em sua totalidade, sem resistir ao que é. O silêncio compartilhado é a quintessência dessa ideia. Ele reflete a unidade do agora, conectando o indivíduo ao fluxo universal da experiência humana, onde a quietude se torna uma forma de comunicação profunda. É a compreensão de que a vida não é apenas sobre o que acontece, mas sobre a consciência do que está acontecendo, e que a paz pode ser encontrada na simplicidade de simplesmente ser juntos. Pense em momentos cotidianos, sentados juntos no sofá, lendo, dirigindo lado a lado numa viagem sem a necessidade de rádio ou conversa constante, caminhando na natureza, ou mesmo esperando em uma fila. Não há uma pressão para preencher o vazio. O silêncio é leve, intencional na sua aceitação e profundamente comunicativo. A reação esperada é um relaxamento profundo, um suspiro de alívio, a sensação de que você pode ser autêntica e que essa memória de paz se torna um refúgio. Uma espectadora comentou uma vez: no início, eu tentava preencher cada segundo com conversa. Mas quando percebi que podíamos simplesmente existir juntos em silêncio e ele ainda estava lá, presente, foi quando soube que era amor de verdade. Outro seguidor compartilhou: o silêncio com ela nunca é estranho, é como uma melodia suave que só nós dois conseguimos ouvir. É a coisa mais conectada que já senti. Não se trata de desinteresse ou falta de assunto, mas de uma autenticidade que permite a vulnerabilidade e uma presença que transcende a necessidade de validação verbal. É um carinho sincero que se manifesta na aceitação do outro em sua totalidade, sem filtros. Esse silêncio, que é tudo menos vazio, cria uma memória emocional duradoura que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança mútua e aprofundando uma conexão que se baseia na compreensão mais íntima. Ele prova que os laços mais fortes são forjados não apenas nas palavras ditas, mas nos espaços de quietude onde as almas se encontram. E há um quarto sinal
igualmente potente, que se manifesta não na ausência de som, mas na plenitude da atenção. A escuta ativa e sem julgamentos. Não se trata apenas de ouvir as palavras que saem da sua boca, mas de absorver o que está por trás delas. A emoção subjacente, o não dito. É um gesto profundamente negligenciado em nossa sociedade, onde a pressa e a necessidade de responder dominam, mas é incrivelmente poderoso. Carrega consigo a tensão da vulnerabilidade que você se permite ao compartilhar, a memória de momentos em que foi verdadeiramente compreendida e o simbolismo emocional de uma aceitação profunda. Um convite para que você seja plenamente quem é, sem filtros. Psicologicamente, essa escuta ativa acessa o subconsciente de maneira única. Ela dissolve barreiras emocionais porque cria um espaço seguro para a expressão, onde não há medo de ser julgada ou interrompida. Ativa a sensação de presença plena, fazendo com que você se sinta o centro daquele momento, totalmente vista e validada em suas experiências e sentimentos. Cria uma segurança e um pertencimento que ecoam suas ideias, seus medos, suas alegrias. Tudo isso importa para mim. Para Alan Watts, a verdadeira conexão com o momento presente significa absorver a experiência do outro sem a constante projeção de nossos próprios pensamentos e preconceitos. Essa escuta é a manifestação dessa ideia. Um convite para habitar a unidade da consciência, reconhecendo o mundo interior do outro como parte do fluxo universal da experiência humana, onde cada narrativa é uma parte valiosa do todo. Pense em momentos cotidianos, quando você está compartilhando um problema ou um dia difícil, e ele não se apressa em oferecer soluções ou conselhos, mas simplesmente ouve, com um leve aceno de cabeça, mantendo contato visual, e talvez faça uma pergunta que demonstra que ele realmente assimilou o que foi dito, ou quando você está animada sobre algo que pode parecer trivial para outros, mas ele lhe dá total atenção, fazendo perguntas de acompanhamento que mostram seu genuíno engajamento. Não é sobre interromper, mas sobre permitir que você se expresse completamente. A reação esperada é um sentimento profundo de ser compreendida, validada, um alívio que se espalha, a sensação de que suas palavras e sentimentos encontraram um lar seguro. Uma de nossas seguidoras compartilhou: "Ele não me deu conselhos, só ouviu. E foi a coisa mais reconfortante que alguém já fez por mim naquele momento. Eu precisava apenas ser ouvida." Outra comentou: "Sinto que posso falar qualquer coisa com ele, porque sei que ele realmente está ouvindo, não apenas esperando a vez dele de falar. É um presente. Não se trata de encontrar soluções para todos os seus dilemas, mas de pura presença e empatia. É a autenticidade de um carinho sincero que se manifesta na capacidade de silenciar o próprio eu para acolher o outro." Esse gesto, que é um ato de amor profundo, cria uma memória emocional que ressoa no dia a dia, fortalecendo sua confiança e aprofundando a conexão entre vocês. É a prova de que o amor verdadeiro se constrói na fundação da compreensão mútua, onde ser ouvido é ser amado. Agora, imagine algo que se manifesta na observação atenta e na celebração discreta, a celebração silenciosa das suas pequenas vitórias. Não é uma fanfarra grandiosa ou um anúncio público, mas um reconhecimento sutil, um sorriso compartilhado, um breve momento de orgulho em sua conquista, por menor que ela seja. É um gesto frequentemente negligenciado, pois a sociedade nos ensina a esperar por grandes marcos, mas é incrivelmente poderoso. Carrega a atenção da alegria compartilhada, a memória de ser apoiada em sua jornada e o simbolismo emocional de uma parceria genuína, mostrando que ele presta atenção em você e no seu crescimento. Psicologicamente, essa celebração silenciosa acessa o subconsciente ao validar seus esforços e aspirações. Ela dissolve barreiras emocionais porque demonstra que ele está verdadeiramente investido na sua felicidade e no seu bem-estar.
Ativa a sensação de presença plena ao criar um momento compartilhado de triunfo, onde suas alegrias são valorizadas. Cria uma segurança e um pertencimento que dizem: minhas vitórias são suas vitórias. Para Alan Watts, a alegria reside na apreciação do desdobramento momento a momento da vida, na beleza das pequenas coisas. Essa celebração é a manifestação dessa ideia, reconhecendo a interconexão do crescimento individual e da felicidade compartilhada. É sobre abraçar a riqueza do presente, encontrando significado e conexão nos detalhes da jornada. Pense em situações cotidianas. Você finalmente termina uma tarefa difícil no trabalho e compartilha com ele. Em vez de apenas um parabéns casual, ele lhe oferece um olhar de orgulho, um breve aperto de mão ou um sorriso que diz: eu sabia que você conseguiria. Ou você tenta uma nova receita e, mesmo que não esteja perfeita, ele a elogia com genuíno entusiasmo, destacando o esforço e a dedicação. É o aceno discreto, o bom trabalho sussurrado, o momento de orgulho silenciosamente compartilhado. A reação esperada é um sentimento de ser vista e apreciada, um impulso na sua confiança e um aprofundamento na sensação de parceria. Uma de nossas ouvintes nos contou: não foi o parabéns em voz alta, foi o jeito que ele olhou para mim quando eu disse que tinha conseguido. Ali eu soube que ele realmente se importava com as minhas conquistas. O outro seguidor comentou: ele sempre nota quando faço algo que me deixa feliz, mesmo que seja algo pequeno. É como se ele estivesse torcendo por mim em silêncio o tempo todo. Não se trata de grandiosos gestos ou de um espetáculo público, mas de uma observação genuína e de uma felicidade compartilhada. É a autenticidade de uma presença atenta e de um carinho sincero que se manifesta no reconhecimento do seu valor e dos seus esforços. Esse gesto discreto, mas cheio de significado, cria uma memória emocional profunda que ressoa em seu dia a dia, fortalecendo sua confiança na relação e aprofundando a conexão entre vocês. É a confirmação silenciosa de que existe um laço que transcende o visível, uma ponte construída com a delicadeza do afeto e do apoio mútuo. E há um sexto sinal, uma melodia silenciosa de atenção que se manifesta antes mesmo que você perceba a necessidade. A antecipação de suas necessidades, sem que você precise pedir. Este não é um gesto grandioso, mas um balé silencioso de cuidado, uma demonstração de quão profundamente ele te conhece e se importa com seu bem-estar. É um gesto frequentemente negligenciado na correria do dia a dia, visto como mera cortesia ou coincidência, mas é incrivelmente poderoso. Ele carrega a atenção do não dito, a memória de ser verdadeiramente cuidada em detalhes que você nem verbalizou, e o simbolismo emocional de uma provisão atenciosa, uma promessa silenciosa de que ele está vigilante e presente. Psicologicamente, essa antecipação acessa o subconsciente de forma única. Ela dissolve barreiras emocionais, porque cria uma profunda sensação de segurança. Você se sente protegida e amada, sabendo que alguém está zelando por você de uma maneira tão íntima que compreende seus desejos e confortos antes mesmo de se formarem em sua mente. Ativa a sensação de presença plena, fazendo com que você se sinta completamente vista e valorizada em suas particularidades e fragilidades. Cria um pertencimento quase primal, a certeza de que você está em um espaço onde suas necessidades são importantes e atendidas. Para Alan Watts, a interconexão de todas as coisas se manifesta na sintonia com o fluxo da vida e das necessidades humanas. Essa antecipação é a materialização dessa ideia, um reconhecimento da unidade entre dois seres, onde o cuidado com o outro é uma extensão natural do cuidado consigo mesmo, uma dança intuitiva de afeição e atenção.
Pense em momentos cotidianos. Você comenta casualmente que está com um pouco de frio e antes que possa pedir, ele já está com um cobertor em mãos. Ou você está concentrada em uma tarefa e, sem que você perceba a sede, ele já coloca um copo d'água ao seu lado. Ele abre a porta do carro para você antes mesmo que você estenda a mão. Ou prepara seu café favorito exatamente do jeito que você gosta, sem que você peça. Não é um serviço, mas um cuidado leve, intencional na sua sutileza e silencioso na sua comunicação. A reação esperada é uma surpresa agradável, um calor no peito que se espalha, uma gratidão profunda e a sensação de que essa memória de cuidado se aninha em seu coração, reforçando que você é amada e valorizada. Uma seguidora, em um de nossos grupos, compartilhou: "Eu nem tinha percebido que estava com frio, e ele já estava com o cobertor. Isso me derreteu. Me senti tão cuidada." Outra comentou: "Ele sabe exatamente o que eu preciso antes mesmo de eu saber. É como mágica, mas é amor." Não se trata de uma atitude servil ou de uma tentativa de controle, mas de autenticidade, de uma presença atenta e de um carinho sincero que se manifesta na observação e na provisão. É a linguagem do cuidado que fala a língua da alma, sem precisar de tradução. Esse gesto discreto, mas cheio de significado, cria uma memória emocional profunda que ressoa em seu dia a dia, fortalecendo sua confiança na relação e aprofundando a conexão entre vocês. É a confirmação silenciosa de que existe um laço que transcende o visível, uma ponte construída com a delicadeza do afeto e da atenção mais pura. E há um sétimo sinal, igualmente revelador, que se manifesta não em atos, mas em uma expressão genuína e espontânea: o sorriso que nasce nos olhos quando ele te vê. Não falo do sorriso social que se estende aos lábios por cortesia, mas de um brilho que irradia das profundezas dos olhos, um calor que ilumina o rosto dele especificamente quando sua presença é notada. É um gesto frequentemente negligenciado por ser efêmero, um flash de emoção que desaparece tão rápido quanto surge, mas é incrivelmente poderoso. Ele carrega a atenção da afeição verdadeira, a memória de ser a causa de uma felicidade genuína e o simbolismo emocional de um amor que transborda, uma aceitação incondicional da sua existência. Psicologicamente, esse sorriso nos olhos acessa o subconsciente de forma direta e poderosa. Ele dissolve barreiras emocionais porque é uma expressão de pura aceitação e contentamento, comunicando uma alegria incondicional pela sua presença, sem qualquer filtro ou expectativa. Ativa a sensação de presença plena, fazendo com que você se sinta desejada, importante e, acima de tudo, uma fonte de luz e alegria para ele. Cria uma segurança e um pertencimento instantâneos, a certeza de que você é vista com carinho e que sua simples existência traz felicidade. Para Alan Watts, a alegria reside na apreciação do desdobramento momento a momento da vida, na beleza das pequenas coisas e na aceitação do o que é. Esse sorriso é a manifestação dessa ideia, reconhecendo a interconexão da felicidade individual e da alegria compartilhada. É sobre abraçar a riqueza do presente, encontrando significado e conexão na simples e profunda existência do outro. Pense em situações cotidianas, quando ele te vê depois de um dia de trabalho, e antes mesmo de qualquer palavra, seus olhos se iluminam. Quando você entra em uma sala e ele, ao te notar, exibe aquele brilho particular. Ou mesmo quando seus olhares se cruzam do outro lado do cômodo e por um instante um sorriso silencioso se forma em seus olhos. Não é um riso alto, mas um brilho rápido, um enrugar suave dos cantos dos olhos, uma suavidade no rosto. É leve, intencional em sua sinceridade, mas instintivo na sua comunicação e silencioso na sua profundidade.
A reação esperada é um calor no peito, um sorriso espontâneo de volta, a sensação de ser amada e uma memória duradoura de que sua presença é um presente. Uma de nossas ouvintes nos contou: o jeito que os olhos dele brilham quando eu entro na sala, mesmo depois de anos, ainda me faz sentir como a primeira vez. É mágico. Outro seguidor comentou: eu posso estar tendo um dia péssimo, mas aquele sorriso nos olhos dele me lembra que sou amada de verdade. É como se ele visse a minha alma. Não se trata de uma performance ou de uma sedução exagerada, mas de autenticidade, de uma presença genuína e de um carinho sincero que se manifesta na mais pura das reações. É a linguagem da alma que se alegra com a presença da outra alma. Esse gesto discreto, mas transbordante de significado, cria uma memória emocional profunda que ressoa em seu dia a dia, fortalecendo sua confiança na relação e aprofundando a conexão entre vocês. É a confirmação silenciosa de que existe um laço que transcende o visível, uma ponte construída com a delicadeza da afeição e da alegria pura. E há um oitavo sinal, talvez o mais fundamental de todos, na construção de um santuário emocional: a proteção discreta do seu espaço e bem-estar. Não falamos aqui da proteção física óbvia, de um escudo contra perigos externos, mas de um cuidado mais sutil, que se manifesta na forma como ele resguarda sua autonomia, sua paz interior e seus limites. É um gesto frequentemente negligenciado, porque é, muitas vezes, uma ausência de invasão, um respeito que se manifesta na não-ação. No entanto, é incrivelmente poderoso, pois estabelece a base para uma segurança inabalável. Carrega a tensão de limites saudáveis, a memória de ser respeitada em sua individualidade e o simbolismo emocional de um refúgio, um lugar onde você pode ser plenamente você mesma, sem pressões ou julgamentos. Psicologicamente, essa proteção discreta acessa o subconsciente de maneira profunda. Ela dissolve barreiras emocionais porque valida sua autonomia e sua necessidade de espaço, comunicando que seus limites são importantes e sagrados. Ativa a sensação de presença plena ao fazer com que você se sinta segura para ser quem é, com suas necessidades de quietude, seus hobbies e suas próprias paixões, sem a necessidade de constante validação externa. Cria um pertencimento que não é de posse, mas de acolhimento em um ambiente de respeito mútuo, onde sua liberdade é tão valorizada quanto a conexão. Para Alan Watts, a unidade do ser não anula a importância do espaço individual. Ao contrário, é dentro desse espaço que a verdadeira interconexão pode florescer. Aceitar e honrar a autonomia do outro é parte do fluxo universal da experiência humana, um reconhecimento de que o amor verdadeiro se manifesta também na liberdade que se oferece. Pense em momentos cotidianos. Ele não te pressiona a sair quando você está cansada ou precisa de um tempo sozinha para recarregar as energias, mas oferece apoio para que você tenha esse espaço. Ele defende sua reputação ou seus sentimentos em uma conversa com outras pessoas, sem que você precise pedir, mostrando que sua dignidade é importante para ele. Ele te dá espaço para suas paixões ou hobbies, incentivando seu crescimento individual sem ciúmes ou exigências. Ou de forma ainda mais sutil, ele respeita sua privacidade, não fuça em seu telefone ou pertences, e jamais te obriga a participar de algo que você claramente não deseja. Não é um controle, mas um cuidado leve, intencional em sua sutileza e silencioso na sua comunicação que diz: eu respeito quem você é. A reação esperada é uma sensação de alívio e gratidão, um calor no peito que se espalha, a certeza de que essa memória de ser cuidada em sua essência se aninha em seu coração, reforçando que você é amada e valorizada por quem realmente é. Uma seguidora, em um de nossos grupos, compartilhou:
Ele sabe quando preciso de um tempo sozinha e me dá esse espaço sem me fazer sentir culpada. Isso é amor de verdade, porque ele respeita minha paz. Outra comentou: quando alguém tentou me desrespeitar em uma conversa, ele interveio de forma calma, mas firme, sem eu precisar pedir. Senti que tinha um parceiro de vida, alguém que me via e me defendia. Não se trata de uma atitude controladora ou de uma tentativa de dominar, mas de autenticidade, de uma presença atenta e de um carinho sincero que se manifesta na observação e na provisão de um ambiente seguro e respeitoso. É a linguagem do cuidado que fala a língua da alma, sem precisar de tradução. Esse gesto discreto, mas transbordante de significado, cria uma memória emocional profunda que ressoa em seu dia a dia, fortalecendo sua confiança na relação e aprofundando a conexão entre vocês. É a confirmação silenciosa de que existe um laço que transcende o visível, uma ponte construída com a delicadeza do afeto e da atenção mais pura à sua individualidade. E agora, tendo explorado esses 8 sinais secretos que o homem escolhido emana em silêncio, desde o olhar que se demora até a proteção discreta do seu espaço, podemos ver que o amor verdadeiro não se esconde nos gestos grandiosos ou nas declarações bombásticas. Ele floresce nas entrelinhas, nas nuances da presença, na melodia silenciosa que ressoa entre duas almas. Esses gestos sutis, muitas vezes invisíveis aos olhos desatentos, são as fundações de uma conexão inabalável, um amor que se manifesta na autenticidade de cada instante. Eles são a prova de que a linguagem do coração não precisa de palavras para ser eloquente, e que a mais profunda comunicação ocorre no terreno sagrado da alma. Incentivamos você a experimentar esses pontos revelados, a observar com um novo olhar e a sentir com uma nova sensibilidade em seus próprios relacionamentos. Permita-se ser tocada por essa sabedoria ancestral e desvende o poder do amor que se manifesta nas entrelinhas da vida, transformando o ordinário em extraordinário e o silêncio em uma melodia eterna de afeição e pertencimento. Não é sobre o que é dito, mas sobre o que é sentido. Não é sobre o que é feito, mas sobre o espírito com que é realizado. Um olhar que acolhe, um toque que conforta, um silêncio que compreende. São essas as moedas de troca de um amor que se instala profundamente, criando laços autênticos e inquebrantáveis. Se você se sentiu inspirada por esta exploração profunda sobre as conexões humanas e deseja continuar desvendando os mistérios do amor, da sensibilidade e dos relacionamentos transformadores, convidamos você a se inscrever em nosso canal e se juntar à nossa comunidade. Aqui, compartilhamos mais conteúdos que irão empoderá-la a cultivar laços baseados na verdade do sentimento e na profundidade da alma. Descubra como construir relacionamentos reais e duradouros, onde cada gesto, cada silêncio e cada olhar se tornam um testemunho da mais pura e inesquecível forma de amar.